Bom dia, meus amores. Bom dia, galera do quinto ano. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, nessa manhã de quarta-feira, né, posterior aí à nossa oração do Pai Nosso, que é uma oração universal, pedindo as bênçãos e também agradecendo as graças dadas todas as manhãs, que é o estalar do bom dia, né, o estalar do raiar do sol, do simples respirar, que já é o presente maior dado pelo Senhor Deus. Daí, em seguida, aí a nossa leitura de leite com o vídeo, né? Aí falando das amizades, dos amigos, como é bom rever os amigos e como a gente tá com saudade de se ver, né? Rever os amigos, contar as histórias, abraçar, dar e receber carinho. Como é bom ter amigos. Nesse tempo de que a gente está distante, a gente também para pensar e dar valor aos verdadeiros amigos. Amigos aqueles que estão sempre nas nossas horas felizes e também nas horas tristes, porque aí sim a gente pode ver quem de fato é nosso amigo e está sempre do nosso lado nos apoiando, ou às vezes dando aquela chacoalhada ou um puxãozinho de orelha quando a gente faz um vacilo. Assim? Mas vamos lá. Bom dia, meus amores. Bom dia, quarta-feira. Vamos começar? Ó, hoje na quarta-feira nós temos matemática e ciências. E matemática, retomando aí lá na página 39, certo? Trabalhando aí regiões planas. O que quer dizer região plana, tia Sonara? Vocês leram aí o conceito no livro de vocês? Entenderam direitinho? Ó, região plana é uma parte do plano. Veja, Marina, recortando peças que lembram regiões planas triangulares. Quando planificamos alguns sólidos geométricos, também podemos obter regiões planas. Por exemplo, se você pegar uma caixa de creme dental, quando você compra, ela vem toda fechadinha, né? Ali é um sólido, mas quando a gente abre todinha, né, a caixa, todas as partes, a gente pode ver aí uma planificação, né? Por exemplo, ela parece aí, depois que quando está montada, com um paralelepípedo, né? Se a gente for analisar aí, de certa forma, a caixa do creme dental. Mas quando a gente abre toda a caixa, nós vamos ver aí, no exemplo de Mariana, uma planificação. Dada a largada aí no primeiro quesito, nós temos: observe regiões planas e escreva o nome de cada uma delas de acordo com a forma. Então, eu tenho a primeira aí, você vai colocar região quadrada, né? O sólido aí, a planificação, o contorno aí, é uma região quadrada. Depois nós temos uma região triangular, certo? Não são dois tracinhos. Então, em cima você vai colocar região, embaixo triangular. Depois, região circular ou círculo. Depois, região hexagonal. Porque tem quantos lados essa região? Vocês já observaram, já contaram? E, por fim, região pentagonal. Certo? Então, no segundo quesito, dizia o seguinte, ó. Isso na página 39, retomando aí as aulas passadas. Descubram objetos na sala de aula que dão origem a regiões planas. Nós temos como exemplo na nossa sala de aula, nós teríamos o quê? O quadro, não é isso? A mesinha e tantos outros exemplos que a gente poderia citar de casa, não é assim? Então, olha só. Na nossa aula agora de hoje, da quarta-feira, certo? Nós temos aí a página 40 e 41 para vocês realizarem. Nessas duas páginas diz o seguinte: simetria em figuras planas. Simetria, o que quer dizer simetria? Olha só aí no nosso livro, tá certo? Nós temos uma atividade onde diz o seguinte: assinale com X o quadradinho das figuras que apresentam simetria em relação ao eixo em vermelho. Ó, eu tenho aí o primeiro quadradinho, a primeira figura do M, a segunda, a terceira e a quarta figura. Qual dessas figuras aí apresentam simetria em relação ao seu eixo, ao eixo vermelho? Na letra B, nós temos: direto do planeta Marte, complete os desenhos de um marciano e do veículo espacial dele, considerando os eixos de simetria indicados. Então, eu tenho aí, ó, de um lado, eu tenho ele todo contornado, todo montado de verde.
E eu tenho o eixo de simetria, a linha vermelha, ó, a linha vermelha, do lado tá verdinho, todo montadinho. Mas eu tenho no seu eixo aqui, o ponto vermelho. Eu quero que vocês desenhem exatamente a mesma quantidade do lado oposto. Por exemplo, eu tenho aí descendo a faixazinha, eu tenho 1, 2, 3. Será que na posterior ao eixo aí nós vamos fazer quantos tracinhos? Observem que da mesma parte, a mesma quantidade de um lado será a quantidade do outro. Por isso tem a linha reta aí, o eixo, para vocês sinalizarem e saber se orientar. Ok? Então, olha só, isso é na página 40. Já na página 41, nós temos pintando regiões planas. Você vai pintar as figuras seguindo algumas regras. Prestem atenção. Regiões planas vizinhas não podem ter a mesma cor. Então, eu tenho aí dois exemplos. O primeiro, isto não pode, e do outro exemplo, isto pode. Porque o primeiro exemplo tá como se fosse interligado um ao outro. No segundo, não. Tá dividido, ok? Já na segunda bolinha, aí diz o seguinte: em cada figura, o número de cores usadas deve ser o menor possível. Veja alguns exemplos. Então, eu tenho, ó, no modelinho aí da régua, parecido uma régua, nós usamos 2 cores. No outro, apenas uma cor, porque não tá junto. E no terceiro, nós usamos 3 cores. Com base nesses exemplos, vocês vão pintar o desenho da letra A, da letra C, da letra A até a letra F, ok? Então, vocês vão aí pintar e embaixo vão sinalizar quantas cores vocês pintaram. Observe as figuras abaixo e pinte cada uma delas seguindo as regras acima. Depois, escreva quantas cores foram usadas e confira com os colegas. Vou citar um exemplo da letra A. Eu tenho aí uma figura plana retangular, né? Está subdividida aí em 4 partes. Vocês podem pintar aí esse desenho com quantas cores? Com 2, não é? Então, na parte superior e inferior, uma, e nas laterais, a mesma cor, porque vai ficar, né, 2 cores apenas, certo? Na letra B, e aí você pode ser apenas uma cor. Então, eu vou deixar vocês aí bem livres e de forma espontânea para escolher as cores que vocês querem pintar. Lembrando que tem que ser cores diferentes e posterior à pintura vocês vão sinalizar quantas cores vocês usaram, ok? Isso em matemática. Na nossa aula de quarta-feira, usamos as páginas 40 e 41, trabalhando aí figuras planas. Pegando agora o livro de ciências, vocês vão abrir para mim na página 64, certo? Que vai ser breve, é só uma apresentação e uma atividade bem fácil. Ó, no capítulo 5, onde tem um título como Por Dentro do Nosso Corpo. O que será que tem tanto dentro do meu corpinho, né? Será que onde é que se encontra o meu coração, os meus pulmões, o rim? Onde é que se encontram essas coisinhas dentro do meu corpinho? A gente vai começar a observar posterior a essa página, mas hoje a gente vai apenas conhecer e adentrar de acordo com a nossa imaginação. Ó, eu tenho o seguinte: como é o seu corpo por dentro? Nesse capítulo, vamos estudar estruturas do corpo relacionadas à respiração, a digestão dos alimentos e a circulação do sangue. Conheceremos também alguns dos componentes do sangue. Então, para iniciar, vocês vão fazer o seguinte lá no caderno de desenho de vocês, tá certo? Vocês podem pegar o caderno de desenho e fazer o seguinte, ó. Desenhe no caderno um contorno do corpo humano e indique onde você acha que se localizam o coração, os vasos sanguíneos e os pulmões. Represente também o que você acha que existe dentro da barriga. Então, acima aí vocês têm uns exemplos, ó. Observem aí. Vocês têm exemplos que vocês podem fazer tal qual, tá certo? Converse com o professor e responda. No caso, você vai conversar com a mamãe e papai, ou depois que tensionar abrir o grupo, a gente pode trocar ideias também. Que tarefa importante você acha que a barriga realiza no nosso corpo? Troque ideias com seus colegas, pode ser com seus irmãos, com papai, com mamãe, e perguntando o seguinte, ó: por que será que o sangue é vermelho?
Boa pergunta, tia Sonara. Então, olha só, esses 3 pontinhos aí vocês vão fazer no caderno de desenho, tá certo? Para aí vocês colocam lá o cabeçalho, aulas remotas, a data da quarta-feira e coloca a atividade de ciências do livro, da página 64. Aí coloca lá, ó. Desenhe no caderno o contorno do corpo humano e indique o que você acha que se localizam dentro do corpo, onde é que fica o coração, os vasos sanguíneos e os pulmões. É somente isso no caderno de desenho sobre ciências, tá certo? Ou seja, uma atividade sucinta, clara, simples e objetiva. Então, eu tenho como exemplo esses modelos aqui, ó, tá certo? Então, meus amores, na nossa aula de quarta-feira é somente isso, matemática e ciências. Mas antes que eu termine o vídeo, eu quero assim pedir uma atenção para você, aluno do 5º ano. Meus amores, vamos ter atenção ao responder às atividades. Vocês mandam as fotos, alguma coisa vocês pensam que eu deixo passar despercebido. Mas assim, é inadmissível até. Crianças do 5º ano, finalizando o ano, embora aulas remotas, mas eu sempre sinalizo, sempre peço. Início de frase com letra maiúscula. Eu ainda pego atividades com respostas iniciando com letra minúscula. Criança do 5º ano não é mais para cometer esse pequeno erro, né? Nome de pessoas como uma figura como João Pessoa, que além de ser o nome próprio de pessoa, leva o nome de uma cidade, escrita com letras minúsculas. Meus amores, vamos ter atenção. Vocês pensam que eu não olho e eu observo tudo. Eu não mando no grupo, tá certo? Para não expor. E eu sei que vocês têm vergonha, às vezes, quando erram. Então, tia Sonara sempre vai no privado e diz, mamãe, conserte a letra, porque a caligrafia também tá precisando melhorar. Isso a gente aprende lá no infantil, na transição para o 1º ano, a melhorar a caligrafia, ou aumentar se for pequena demais, ou diminuir se ela for exagerada demais. Então, crianças do 5º ano, vamos acordar e prestar atenção. Regra básica de língua portuguesa. Nomes de pessoas, nomes de cidade, escrita com letra maiúscula, são substantivos próprios. Começo de texto, início de resposta, início de frase, letras maiúsculas, tia Sonara. Então, assim, são pequenos, grandes erros que no 5º ano não pode mais acontecer. Vocês sabem. São erros que vocês sabem e cometem por preguiça de consertar. Certo? Então, assim, eu sinalizo no privado para não chamar a atenção no grupo, para não expor que eu sei que vocês têm vergonha, tá certo? E vocês sabem que quando estávamos em aulas presenciais, tia Sonara corrigia, né? Então, assim, são coisas que vocês acham que eu não observo e tudo eu olho. Tá certo? Prestem atenção. Outra coisa que eu vou falar nas próximas aulas, mas eu já vou adiantar. Existe uma grande diferença. Minha cidade, meu estado e a região Nordeste. Eu pedi para vocês pintarem lá na atividade de geografia da terça-feira, o estado da Paraíba. Teve crianças que pintou toda a região Nordeste. Meus amores, isso aí é uma avaliação lá no Sistema Saber do Governo do Estado, que tia Sonara preenche todo fim de mês, a avaliação de vocês. E tem um item que é justamente esse. Se a criança consegue identificar, reconhecer, se ela sabe diferenciar o mapa da Paraíba no mapa do Brasil. E eu estou assim, triste. Desculpem, mas já está decepcionada. Vocês não reconhecerem o estado da Paraíba no mapa do Brasil. Confundir estado da Paraíba com região Nordeste. Então, olha só. Finalizando o vídeo aqui, porque na próxima aula eu já vou iniciar dando esse feedback aí e dando uma acorda menina feita na Maria Braga, né? Só que não é nos alimentos, é na língua portuguesa e nas outras disciplinas aí, tá certo? Eu preciso que vocês compreendam, que participem, que tenham atenção nessas questões, tá certo? Então, assim, erros acontecem, tia Sonara sinaliza, então a gente, quando vai responder, a gente lembra do que errou e não comete mais, ok? Então, do fundo do coração, prestem atenção ao responder, ao pintar as questões, entendam que
Paraíba, estado da Paraíba, é diferente de região Nordeste, ok? Então, prestem atenção na atividade de matemática, atenção na de ciências. Boa aula, bons estudos e até amanhã.